E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre colmatação. Já ouviu falar sobre esse processo? Colmatação? É isso aí. Eu estava acompanhando uma inspeção de barragem e aí foi falado sobre um problema de um filtro, da drenagem daquela barragem que estava apresentando alguns problemas de entupimento por colmatação. Na interpretação, logicamente, colmatação eu interpretei como colmatation, como você está vendo aí agora. E fui rapidamente corrigido por aquele especialista estrangeiro, dizendo que colmatação, na verdade, depois que a gente explicou qual era o processo que estava acontecendo, era clogging em inglês e não colmatation. Será? Eu quero te apresentar agora uma figura com uma definição do que seja colmatation. Então o termo está correto e é isso mesmo. Vamos ver agora essa figura. Acompanhe comigo. Colmatation is the process of deposition of grains moved by percolating water. This deposition occurs in solid voids, internal colmatation, or on the surface of soil body, surface colmatation. Bom, isso aí é um trecho de um livro chamado Design of Earth Dams, dos autores Golding e Raskazov. Veja bem que o termo utilizado foi colmatation mesmo, então é isso aí. Traduzindo para você, colmatação é o processo de deposição de grãos, transportados pela água em percolação. Então, olha a definição do que é colmatação, Esse processo, os grãos vão sendo carreados ali, por essa água de percolação e eles vão depositando nos vazios. Essa deposição ocorre nos vazios do solo, Soil voids, vazios do solo. Isso é chamado de internal colmatation, colmatação interna. Ou na superfície do corpo do solo, e aí é chamado de colmatação de superfície. Então veja bem que eu estava correto quando eu disse colmatation para colmatação. E por que você acha que aquele estrangeiro me sugeriu que eu falasse clogging, como você está vendo aí na sua tela agora? Clogging, que na verdade significa entupimento. Olha, a situação é bastante clara e a gente pode ver isso o seguinte: colmatation, que é colmatação em português, é o processo que leva ao entupimento. Então, clogging, que é entupimento, é como se fosse a consequência de um processo de colmatação. Então, colmatação em inglês, colmatation. Entupimento, que é a consequência, clogging. Beleza? Uma situação muito comum que acontece na região que eu vivo aqui, que é chamada de quadrilátero ferrífero, ou seja, uma região do estado de Minas Gerais muito rica em ferro, em minério de ferro, é a presença de ferrobactérias. Vamos ver o que são essas ferrobactérias. Veja agora. O endurecimento de material carreado e ou solubilizado com eventual contribuição de ferrobactérias aeróbicas irá provocar o que normalmente se denomina colmatação de filtro. Olha, em inglês eu coloquei do lado para você o mesmo texto desse curso de segurança de barragens do Ruben Cardia e do Selmo Cooperman. Hardened runoff and or solubilized material with occasional contribution of aerobic iron oxiding bacteria will bring about what is typically referred to as filter colmatation. Então veja bem. Hardened runoff or solubilized material. Hardened é endurecido, então hardened, endurecido. Runoff é a palavra que se usa para carreamento, escoamento. E solubilized, solubilizado, certo? Agora veja bem que aí fala numa contribuição eventual de ferrobactérias aeróbicas. E são essas bactérias que a gente está falando aqui agora. Iron oxiding bacteria, Bactérias que oxidam o ferro, certo? É assim que se fala ferrobactérias em inglês. E aqui eu quero chamar a atenção para esse verbo para você, bring about. Bring about significa provocar, causar. Então isso aí vai causar o que normalmente é chamado de colmatação de filtro ou filter colmatation. Olha que interessante a palavra para normalmente. Normalmente em inglês a gente fala typically. Por que eu coloquei esse texto para você aqui agora? Para você entender que colmatação de filtro ou colmatação de dreno é uma situação bastante comum para nós aqui, principalmente por causa da contribuição das ferrobactérias. Como nós estamos numa região muito rica em minério de ferro, a presença dessas bactérias, as ferrobactérias,
elas oxidam o ferro e contribuem para esse entupimento por colmatação. Veja uma figura agora definindo para você o que são ferrobactérias. Veja aí. Iron oxiding bacteria are chemotrophic bacteria that derive the energy they need to live and multiply by oxidizing dissolved ferrous iron. Então, as bactérias, né, as ferrobactérias, que nós vimos que em inglês fala bactéria que oxida o ferro, né, elas são bactérias quimotróficas que derivam a energia das quais ela necessita, né, para viver e multiplicar, fazendo como? Oxidando o ferro ferroso dissolvido, né? By oxiding, quando você coloca by com ing, você está vendo, mostrando a maneira pela qual aquela pessoa faz isso. Então, as bactérias, elas tiram a energia de onde? Da oxidação do ferro ferroso. Então, resumindo para você, eu estava correto quando eu falei colmatação é colmatation, como você está vendo na sua tela. De novo, colmatação, colmatation. Esse é o termo correto. E a consequência da colmatação é o entupimento de um dreno ou de um filtro. E aí a gente fala clogging, ok? Faça essa diferença então, colmatation e clogging. Um é o processo, a outra é a consequência. E você viu ainda que na nossa região, aqui no quadrilátero ferrífero, isso ainda é mais acentuado pela presença das ferrobactérias. É isso aí. Gostou? Deixa aquele like aqui embaixo para dizer que você gostou de fato. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e do lado do botão inscrever-se, apertar aquele sininho ali. Toda vez que surgir um novo vídeo, você vai ser imediatamente avisado que o Mining Tips publicou um novo vídeo. Beleza? Grande abraço para você e sucesso!